Terminei de ver a série Eu Sou, do Raul Seixas, na Globoplay. E apesar de não ter muito a ver com o tipo de conteúdo que eu trago aqui pra vocês, eu quis muito fazer esse vídeo. Eu cresci ouvindo Raul Seixas, meu pai sempre gostou muito dele. A gente tinha todos os discos do Raul e muitas lembranças boas da minha infância, até a presença forte dele, desde aniversários até viagens. Quando a gente ia pra casa da minha avó, ela morava em Paraguaçu Paulista, e de carro dava umas 6 horas de viagem. E a gente ia ouvindo muita coisa boa, Beatles, Chico, Caetano, e claro que não podia faltar Raul. Raul era sempre clamado por mim e por meu irmão. A gente amava e ama muito até hoje. Era uma delícia. Ouvir Raul me traz uma lembrança muito gostosa dessa época e é muito louco como muda a percepção de quando você escuta Raul quando você é criança e quando você escuta já com maturidade para entender as letras. E cara, é uma reconstrução mental, é muito doido. Mas, enfim, minha gente, eu fui doutrinada na cultura Raul Seixas e não tinha como não ser super fã do cara. Uma das minhas vontades era de ir no show dele, mas infelizmente ele nos deixou muito cedo. A vida dele foi bem agitada, intensa, com um fim triste, para alguns até degradante, mas não para mim. A gente não pode deixar de enaltecer esse homem e o quanto ele contribuiu para a música brasileira. Essa mistura de rock com baião, as experiências místicas e esotéricas que ele era envolvido e colocava tão poeticamente nas letras das músicas, e tudo isso no meio de uma ditadura militar. Lógico que eu vou falar da conturbada amizade dele com Paulo Coelho e o quanto os dois juntos eram incríveis. Aviso desde já que tudo que eu for falar aqui é totalmente baseado na minha opinião de uma fã que cresceu ouvindo Raul e já gritou em muita balada, toca Raul. Então vamos lá falar sobre essa série e fique esperto que vai ter spoiler. Então se você não assistiu ainda, eu aconselho a ir primeiro lá e depois você volta aqui. Agora se você já assistiu ou não liga de tomar algum spoiler, fica por aqui que vai ter muita coisa pra gente conversar. Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e divulga para mais pessoas. É de graça, então se puder me dar essa ajudinha, eu te agradeço. E se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Já aciona também o sininho para não perder nada que sair por aqui. Bom, eu confesso que eu estava com um pouco de preconceito de ver a série. Eu sei que tem muita coisa boa na Globoplay, mas tem muita coisa ruim também. E principalmente quando querem fazer a biografia de um artista, pois muitas vezes eles fazem sem contar a história direito. Fizeram isso no filme dos Mamonas Assassinas que, meu Deus do céu, é tão ruim que não tem cara de biografia deles. É apenas um filme onde os personagens por acaso são os Mamonas e parece ter sido feito nos estúdios de Malhação. E digo isso pelo amadorismo das atuações e, dependendo da temporada, o roteiro pra lá de duvidoso. Por eu gostar muito do Raul e já ter visto o documentário dele da Netflix, que estreou em 2012, que leva o nome de Raul, o início, o fim e o meio, que por sinal é muito bom, se você não viu eu super recomendo, mas por isso eu posso dizer que minhas expectativas estavam bem baixas em relação à série. E cara, a série entregou muito. O que foi essa atuação do Ravel Andrade, que interpretou o Raul, e dos atores em geral mesmo, o que fez o Paulo Coelho, as esposas do Raul. Cara, a escolha do elenco foi muito boa e que direção maravilhosa do Paulo e do Pedro Morelli, sério, foi incrível. No começo eu achei estranho o jeito do ator que interpreta o Raul de falar. Se eu fechasse os olhos, parecia que quem estava falando era o Murilo Couto. E as roupas também ficaram muito caricatas. Eu olhava pra ele e eu só conseguia ver o Patropi da escolinha do professor Raimundo, lembra? Mas depois eu fui me acostumando com as perucas, com a roupa, e eu acho que o ator foi ajustando o sotaque baiano do Raul. Mas no final me convenceu e eu saí super apaixonada pela série. Sério, gente, que série. A gente sabe que o Raul era um gênio e que ele tinha esse conflito interno entre o personagem e o homem Raul. Ele começou a vida tentando ali se enquadrar aos padrões da sociedade, mas ele tinha um espírito livre e logo isso não foi o suficiente para ele. Ele tenta desde cedo seguir seu lado artístico, chega a gravar um disco de rock, ele faz parte da banda Raulzito e os Panteras, mas eles não fazem grande sucesso e é nessa época que o Raul conhece a Edith, a sua primeira esposa. Já casado e com uma filha, a Simone, ele vira produtor em uma gravadora de disco e tenta se encaixar em uma vida que, segundo Paulo Coelho, era careta, porém o seu lado artístico já tinha aparecido. Sempre esteve ali, na verdade. E isso é muito bem retratado na série quando mostra seu relacionamento com seu irmão, ainda criança. A gente vê um Raulzito contando histórias pro irmão, fazendo o garotinho sonhar acordado. Ele fala sobre isso em uma entrevista, inclusive, que ele dá para Marília Gabriela, em
1983. É muito triste você assistir a entrevista e entender a fase da vida que ele estava e as coisas que a Marília fala pra ele, de como ele parecia feliz e está na melhor fase da vida dele. Foi ali na fase em que ele fez o disco pra criança, aí dá uma dor no coração. Eu vou deixar essa entrevista aqui na descrição. Assiste lá e depois vem me contar o que você achou, se você se sentiu mal também, assim como eu. Bom, a série do Raul, na minha opinião, veio pra mostrar pra gente que o Raul sempre foi o cara fora da curva e não seria feliz em uma vida normal ou uma vida padrão. Eu achei incrível a quantidade de coisas reais que eles trouxeram para a série. Normalmente, quando esse tipo de biografia é produzido, eles avisam que a história em si é baseada em fatos reais, aqui não é diferente, mas que terão mudanças de narrativas para encaixar no roteiro ou ficar mais interessante de assistir. Só que muitas vezes eu acho que isso é um tiro no pé, porque não tem jeito, as pessoas elas acabam confundindo o real da ficção. Por isso eu acho muito delicado fazer uma biografia modificando às vezes os acontecimentos, porque as pessoas elas vão assistir e daqui a alguns anos elas vão replicar aquilo como verdade absoluta. Então essa série para mim foi uma grata surpresa, desde mostrando o relacionamento deles com a família, a mãe um pouco mais rígida e o pai ali intervindo por ele, pelo irmão, em fingir que está batendo no Raul, porque na cabeça da mãe é assim que os filhos precisavam ser educados. Não sei se isso foi real ou não, mas eu acho que a série quis trazer pra gente o quanto o pai dele era amoroso e o quanto o Raul foi protegido. O Raul, ele amava a sua família, ele era o centro daquele núcleo familiar, a razão dos pais e o herói do irmão. Achei que as mudanças que tiveram foram bem sutis e não atrapalhou minha experiência, ou me fez enxergar o Raul com outros olhos, de forma negativa. O Raul sempre foi aquilo, todo mundo sabia, e ele foi muito bem representado. E é legal, depois de assistir a série, eu recomendo de vocês assistirem as entrevistas que ele dava na época. Você encontra facilmente no YouTube, é só jogar entrevista Raul Seixas, que vai aparecer muita coisa. E você consegue entender melhor o Raul por trás das câmeras, depois de ter assistido a série. O Raul virou um mito para os fãs e chegou a ser considerado um guru. Isso é representado por aquela menina que vai de Salvador até o Rio de Janeiro e para na casa do Raul para conhecer ele. E a segunda mulher do Raul, a Glória, acaba acolhendo ali a menina. E isso tudo aconteceu de verdade, porque era assim o efeito que o Raul causava nas pessoas. Imagina uma época da ditadura, onde as pessoas buscavam um sentido para a vida, e me chega o Raul e Paulo Coelho reinventando o rock nacional, metendo um baião no meio, falando de coisas tão reais e palpáveis para a época, fazendo com que gerações ficassem tão viciadas nas músicas. Criaram músicas com tons mais sombrios e outras mais anarquistas, e que se a gente trouxer para os dias atuais, conversam tão bem com a nossa realidade. A forma também que falam sobre o vício do Raul, quando ele parava de beber, ele não se reconhecia, e a sua intensa parceria com Paulo Coelho. Desde pequena eu sempre escutei o quanto essa amizade era conturbada, e esses dias eu assisti algumas entrevistas onde o Paulo Coelho fala dessa época da vida dele, e ele admite ter apresentado muitas drogas para o Raul, mas até o Paulo, que era mais descolado, ele conseguia ver um limite na loucura e conseguia parar. Ele acabou ficando careta e quando viu que o Raul era muito vida louca, se afastou. Era uma briga de ego, e eu confesso que teve uma época da minha vida que eu achava que o Paulo Coelho tinha sido o cara que acabou com a saúde do Raul. Mas hoje, com a minha maturidade, eu entendo que ninguém consegue mudar uma pessoa se ela não quer mudar. É triste, o Raul viveu intensamente a sua breve vida. E mesmo conhecendo todas as suas falhas como ser humano, como os relacionamentos abusivos que ele tinha com as esposas, que tinham que aturar suas traições, festas, drogas, enfim, onde elas tentaram por um tempo criar suas filhas no meio do caos, ainda assim não dá para deixar de admirar tudo que ele representou e representa. O seu maior medo era morrer e ser esquecido, e isso nunca aconteceu. Até a geração Z sabe quem é Raul Seixas. A gente até hoje, já mais velho, se pega gritando toca Raul. E nossa, quando a gente tá em alguma festa ou alguma balada e escuta alguém gritando toca Raul, eu confesso que dá um quentinho no coração. Será que as coisas poderiam ter sido diferentes para ele? Pô, o cara era um gênio, por que ele não se esforçou em sair do vício?
isso, mas eu acho que para ele aquilo fazia parte de quem ele era e acabava sendo o mantra dele para as pessoas, por isso que retrataram também na série. Raul viveu pouco, mas de forma intensa e principalmente viveu da forma que quis, e isso ninguém pode negar. A série mostra desde um Raul arteiro na infância até o vida louca na fase adulta. Eu achei muito bonita as cenas do elevador, onde grandes inspirações para o Raul aparecem para ele e vão descendo nos andares conforme as idades que tinham quando morreram. No elevador com ele divide com o Elvis Presley, Jesus Cristo e uma figura de Barbie cabelos compridos com roupa de couro e chapéu de sol, que sempre se apresentou como um guia para o Raul. Tudo isso mostrando o quanto Raul, a vida toda, buscou por respostas a tantas perguntas que nós fazemos até hoje, como: existe vida após a morte? Qual o sentido da vida? Por fim, a série nos mostra que chega o andar onde Raul desce, nos deixando em 21 de agosto de 1989. Eu fiz um compilado para trazer para vocês alguns fatos reais e alguns falsos, para vocês tentarem adivinhar sobre a vida do Raul e o que a série apresentou pra gente. Então vamos lá. O Raul realmente trabalhou como produtor musical em uma gravadora? Sim. Ele trabalhou na CBS, na atual Sony Music, entre os anos de 1969 e 1973. Raul era muito bom no que fazia, mas sempre teve o sonho de cantar e por isso pede demissão para seguir essa carreira. Próxima. Paulo Coelho não queria trabalhar com Raul por achar ele muito careta. Sim, isso é verdade. O Paulo Coelho chegou a dar entrevistas contando como achava o Raul careta e que inicialmente se negou a fazer a parceria, onde Raul precisou convencê-lo. Paulo e Raul se conheceram na praia, onde juntos viram um disco voador. Não, o Raul ele sempre gostou de contar versões das suas próprias histórias, para que seus relatos ficassem mais interessantes. Na verdade, quando se conheceram, Raul já era um artista conhecido e ele visitou a redação da revista chamada A Pomba, onde Paulo trabalhava como editor e escritor. O que atraiu Raul a Paulo foi um artigo que o Paulo havia escrito sobre ufologia. Raul convida Paulo para jantar em sua casa com sua esposa e Paulo leva sua namorada junto nesse jantar e assim começa a parceria dos dois, que escreveram músicas como Eu Nasci há 10 mil anos atrás e Gita. Raul fala que conheceu John Lennon e que eles chegaram a conversar sobre a sociedade alternativa. Segundo Paulo Coelho, isso é mentira. Raul, conhecido por sua persona excêntrica e por ser um contador de histórias, teria espalhado o boato de que havia encontrado com John Lennon, porém Paulo afirma que esse encontro nunca aconteceu. O que houve foi um contato com Yoko Ono, a esposa de John Lennon, mas que não resultou em um encontro com John ou qualquer outro integrante dos Beatles. Paulo Coelho foi preso no período da ditadura pelo DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Sim, Paulo foi preso e torturado. No interrogatório foi questionado sobre o conteúdo do gibi encartado no LP de Raul, de autoria de Paulo, com desenhos de sua então namorada, Adalgisa Eliana Rios de Magalhães, de 28 anos, que era estudante de arquitetura. Tratava-se de uma história em quadrinhos com 4 páginas, inspirada nas aventuras de Tarzan, personagem criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs. O Paulo foi confundido com outro Paulo Coelho, onde esse sim era envolvido na luta armada. Aquela cena onde o Raul sai do seu interrogatório, fingindo precisar fazer uma ligação e passando uma mensagem oculta para o Paulo de que estavam procurando por ele, também é verdade. E eu poderia ficar aqui horas dissecando todos os pontos da série, mas eu vou deixar para você ir lá conferir, pois vale muito a pena. Comenta aqui se você gosta do Raul Seixas e se for um apaixonado como eu, me conta como você conheceu esse artista e se você se lembra onde estava quando ouviu o Raul pela primeira vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e já se inscreve no meu canal. Tem vídeo toda terça-feira aqui, então fica ligado para não perder nada. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!